Toca Livros e Editora Pensamento apresentam Para Entender o Kybalion, a vivência da filosofia hermética e sua prática nos dias de hoje, de Lúcia Helena Galvão, narrado por Priscila Scholz. Este audiolivro contém material de apoio que pode consistir em imagens, tabelas ou gráficos. Para acessá-los, basta conferir no site tocalivros.com ou em seu aplicativo da Toca Livros, procurando pelo título no link de busca. O referencial do material é indicado dentro da narrativa para que você possa usufruir melhor. Prefácio. Escrever o prefácio de um livro como este não foi tarefa fácil, tanto pela magnitude dos ensinamentos do Kybalion, quanto pela grandeza da explicação que a professora e filósofa Lúcia Helena Galvão Maia nos transmite sobre os ensinamentos ali guardados. O livro que agora está em suas mãos cumpre o papel de um manual didático, que nos ensina a compreender e a relacionar com a vida uma série de ensinamentos oriundos de uma antiga e enigmática escola de pensamento filosófico denominada Hermetismo. O Hermetismo, ou filosofia hermética, teria sido estabelecido por um sábio conhecido como Hermes Trismegisto, que teria vivido no Antigo Egito. Pouco se sabe sobre a existência desse homem, mas sua memória e imagem foram preservadas e reverenciadas por meio das deidades Thoth, pelos povos egípcios, e, posteriormente, por Hermes, pelos povos gregos. Um conjunto constituído de 7 ensinamentos básicos dessa filosofia hermética foi selecionado, reunido e resumido, tornando-se conhecido pelo termo Kybalion, transmitido oralmente, de boca a ouvido, durante séculos. Entretanto, foi somente no início do século passado, mais precisamente em 1908, que os ensinamentos do Kybalion foram escritos e impressos em formato de livro, o qual recebeu o título O Kybalion, Estudo da Filosofia Hermética do Antigo Egito e da Grécia. Coerente com a gênese e a tradição de transmissão hermética dos ensinamentos do Kybalion, o livro impresso não teve a autoria acreditada a um homem ou uma mulher, mas a indivíduos que se autodenominavam 3 iniciados. O livro apresenta princípios ou leis universais acompanhados das respectivas elucidações, as quais não são facilmente compreensíveis. Ao contrário, exigem por parte do leitor interessado esforço de reflexão e considerável trabalho de estudo. São justamente esses preceitos herméticos que a professora Lúcia Helena aborda neste livro, cuja semente tem origem em uma série de 15 encontros do grupo de leitura comentada de O Kybalion, ministrado pela professora durante o ano de 2017 na Escola de Filosofia Nova Acrópole, em Brasília. Com linguagem acessível e ilustrada por diversos exemplos, Lúcia Helena nos ajuda a desvendar os preciosos ensinamentos contidos em O Kybalion e, principalmente, a compreender como estes conhecimentos podem ser observados em nossa rotina diária. Desta forma, a obra atende ao objetivo de preencher uma lacuna necessária e muito particular, que é explicar ao leitor contemporâneo aquilo que havia sido explicado hermeticamente ao leitor do século passado. O hermetismo em perspectiva, quando o Kybalion chega às Américas. Como arqueóloga, não posso deixar de me interessar pelo livro em si mesmo, ou seja, pelo objeto material que embalou e possibilitou a difusão desses ensinamentos aos estudantes e leitores interessados no mundo contemporâneo. Sob o título The Kybalion, A Study of the Hermetic Philosophy of Ancient Egypt and Greece. A obra foi originalmente publicada nos Estados Unidos em 1908, pela Yogi Publication Society, editora situada em um dos pavimentos destinados a lojas no edifício Masonic Temple Building, o mais alto arranha-céu de Chicago à época. A editora havia sido fundada pelo norte-americano William Walker Atkinson, 1862 a 1932, ex-advogado que, dando uma guinada na vida, se tornou escritor
editor, conferencista e autor de vasta produção literária sobre filosofia oriental e temas relacionados. A publicação original histórica de O Caibalion contempla 228 páginas encadernadas e envoltas por capa dura em tecido azul escuro. Na parte superior da capa, destaca-se o título, com elegantes letras douradas inseridas em uma figura retangular, também delineada em dourado, a qual apresenta as extremidades abauladamente pontiagudas, como as de um travesseiro. Simples e austero, esse design tipográfico parece conferir a ideia da revelação de um conhecimento de ouro que ilumina o céu tempestuoso das questões existenciais da humanidade sobre si mesma e sobre o universo. Ocupando posição quase central na capa, há a imagem de um triângulo envolto por 2 círculos concêntricos de diferentes espessuras. Dentro desse triângulo equilátero, nota-se um terceiro círculo, o qual abrange, dentro de si, uma figura de aspecto solar, da qual irradiam 16 raios. Toda essa iconografia dotada de simbolismo também recebeu tratamento dourado. O livro mede aproximadamente 12,5 centímetros por 18,5 centímetros. Paralelamente, no Brasil de 1908, a editora paulistana Pensamento completava seu primeiro ano de existência. Dedicada inicialmente à publicação de obras de cunho filosófico e espiritual, a editora foi responsável, em 1912, pela primeira edição de O Caibalion em língua portuguesa, versão que continua sendo reimpressa até hoje. Este é, portanto, um breve relato sobre a história do livro O Caibalion, fonte de estudo sobre a filosofia hermética utilizada pela professora Lúcia Helena para explicar ao leitor contemporâneo como as 7 leis herméticas são expressas e verificáveis em nossa vida à medida que nos tornamos mais conscientes. Fui aluna da professora em alguns módulos do curso de filosofia na Nova Acrópole, em Brasília, e tive a grata oportunidade de integrar o primeiro grupo de leitura comentada ministrado por ela sobre o Caibalion. Isso aconteceu em meados de 2012, algumas semanas após o meu retorno de uma viagem fotográfica ao Egito. Hoje, ao folhear o exemplar que utilizei durante os encontros do grupo de leitura, revejo minhas anotações escritas a lápis, as frases realçadas com canetas coloridas, e constato, uma vez mais, quão importante e decisivo foi ter Lúcia como instrutora daqueles ensinamentos. Lúcia Helena Galvão Maia, filósofa por vocação, professora por amor. Nascida em 22 de dezembro de 1963, em uma maternidade vizinha ao Cristo Redentor, a menina Lúcia viveu na cidade carioca até os 9 anos de idade, quando a família se mudou para Brasília, em 1973, por ocasião de uma oferta de trabalho recebida pelo pai. Da infância na cidade, recorda-se da presença da avó Julieta que, mesmo sendo uma pessoa bastante simples, tinha sempre bons conselhos na ponta da língua, além de ser dotada de certa sensibilidade metafísica para as questões da vida. Pensadora inquieta desde tenra idade, a menina parecia preferir a companhia dos livros às brincadeiras de rua. O que estou fazendo neste planeta? Quem são essas pessoas? Por que existem tantas estrelas? E, depois delas, tem o quê? Estas eram algumas das perguntas que ela própria se fazia no auge dos 13 anos de idade e às quais ela também cuidava de inventar teorias para responder. Em entrevista concedida a mim, Lúcia contou que a única referência filosófica com a qual teve contato durante a adolescência foram os escritos de Machado de Assis. Cresceu acreditando que somente através do conhecimento iria encontrar uma saída e seu lugar no mundo. E ela estava certa. Entretanto, encontrar seu lugar e traçar a própria rota de vida foi uma busca regida pelo próprio tempo. A grande e decisiva reviravolta na vida de Lúcia Helena aconteceu em 1989, quando conheceu a obra de Platão
durante uma aula ministrada na Escola de Filosofia Nova Acrópole, que versava sobre as formas de governo descritas pelo filósofo grego em sua obra A República. Desde então, a história de vida da professora Lúcia Helena Galvão Maia é praticamente indissociável dessa instituição filosófica, da qual se tornou professora e tem dedicado suas atividades altruísticas de ensino há mais de 3 décadas. As primeiras aulas ministradas por Lúcia Helena, então uma jovem tímida de 25 anos, aconteceram em 1989. Mas ela antes teve de lidar com a dificuldade de falar em público. Insistente e persistente, foi aprimorando seu método de ensino, até encontrar uma maneira própria de transmitir o conhecimento filosófico. Em determinado momento, descobriu sua receita, a qual utiliza até hoje em suas comunicações, que é a de reunir aquilo que de mais belo conhece e mesclar aos temas de aula, criando, assim, seus exemplos únicos e muito ilustrativos. Quem já presenciou ou ouviu uma palestra da professora percebe imediatamente sua capacidade de provocar em nós as reflexões mais profundas e necessárias sobre nossa experiência de vida. Em sua carreira como escritora, Lúcia Helena Galvão Maia publicou livros que reúnem poesias e crônicas filosóficas, como Canções para Despertar Sofia, 2000, Sonhos Trilhando o Tempo, 2005, Instantes de um Tempo Interior, 2011, Observações Matinais, 2015 e O Aroma do Lótus, 2020. Também atuou na área da música, compondo melodias e escrevendo algumas letras. E nesse âmbito, seu poema intitulado Prudência, de 2008, foi musicado por Queco Brandão e interpretado pela cantora Zizi Posse em 2019. No ano seguinte, Lúcia Helena estreou como redatora de roteiros teatrais com a peça Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio, monólogo interpretado pela atriz Betty Zalkman. Da sala de aula para sua casa, a filosofia adoçada pelo mel das palavras. Julgo ser interessante para o leitor saber como as aulas de filosofia da professora Lúcia Helena transpuseram as salas de aula de sua escola até chegarem às nossas casas por meio dos recursos tecnológicos de som e de imagem. Essa história tem início em 2006, quando uma palestra da professora Lúcia Helena foi gravada em vídeo pela primeira vez, com a intenção de difundir a filosofia para além das paredes das salas de aula da instituição. A iniciativa partiu da aluna Luana Leroy, que acreditava que os ensinamentos filosóficos ministrados pela professora deveriam alcançar um número maior de pessoas, tanto pela maneira profunda e de fácil acesso com a qual ela transmite seus ensinamentos, quanto pela precisão dos exemplos e das histórias ilustrativas por ela apresentados. Embora nunca houvesse manipulado uma câmera de vídeo antes, Luana estava convicta de que o recurso audiovisual poderia ser uma poderosa ferramenta de difusão daquele precioso conteúdo filosófico. Assim, lançou a proposta de filmar as palestras, ideia que prontamente agradou à professora. Adaptada aos meios e às circunstâncias, Luana adquiriu uma câmera de vídeo e um tripé para registrar as palestras, tarefa que desempenha até hoje. Luana lembra que, no início, sua câmera utilizava um disco com capacidade para apenas 30 minutos de gravação e que, por esse motivo, fazia sinal para a professora Lúcia pouco antes de terminar esse tempo limite, quando a professora abria, então, espaço para as perguntas do público. Nesse meio tempo, um novo disco era inserido para continuar a gravação. Ainda sobre essa época, Lúcia Helena afirma que Luana Leroy iniciou seu trabalho de forma solitária e que, generosamente, fazia a doação de todo o material necessário, gravava as palestras e as reproduzia em DVD, criava embalagens e o que mais fosse preciso para o processo de divulgação. Logrando boa aceitação,
as gravações das palestras passaram a ser distribuídas para as demais filiais da Escola de Filosofia. E presentear amigos e familiares com os DVDs na época do Natal tornou-se um hábito entre os alunos da instituição. Dessa forma, as aulas filosóficas da professora Lúcia Helena começaram a adentrar as portas dos mais diversos lares brasileiros. A partir de 2007, as palestras passaram a ser disponibilizadas no YouTube, fato muito inovador, tendo em vista que a plataforma de compartilhamento de vídeos havia sido criada apenas 2 anos antes. A palestra O Kybalion, Sabedoria Egípcia Hermética, com cerca de 1h30 de duração, foi publicada no canal da Escola de Filosofia em 2015 e, passados 2 anos, tornou-se repentinamente um fenômeno de audiência, saltando de 850 para 9.000 visualizações em um só dia. Desde então, o interesse do público brasileiro pelo Kybalion tem se tornado cada vez maior. Indaguei à professora Lúcia Helena os motivos para esse interesse exponencial pelos ensinamentos de O Kybalion e o que tem motivado o público a buscar seu entendimento à luz da filosofia por ela explicada. Segundo ela, o interesse se deve ao fato de que as 7 leis herméticas, quando compreendidas, podem ser facilmente observadas e constatadas na vida cotidiana, além de funcionarem como um manual de instruções para a vida, à medida que as pessoas começam a desenvolver certa sensibilidade metafísica. Sobre a procura do público por uma compreensão filosófica de O Kybalion, a professora acredita que isso se deve ao fato de que suas explicações são isentas de ideologias e não pendem para nenhum lado, exceto para os ensinamentos contidos na própria obra, além de trazerem boa reflexão e bom desenvolvimento de ideias. Assim, em 2017, a professora e filósofa Lúcia Helena preparou e realizou uma série de 15 conferências sobre os ensinamentos de O Kybalion. Além de dedicar palestras inteiramente consagradas a cada um dos 7 princípios herméticos descritos na obra, as conferências também trataram de temas conexos e essenciais ao seu entendimento, desde a contextualização da filosofia hermética no tempo histórico até o momento em que os preceitos de O Kybalion chegam ao Ocidente através de uma publicação atribuída aos 3 iniciados. Foi justamente essa série de conferências que originaram a redação do livro que você, leitor, segura agora nas mãos, e cuja leitura vai proporcionar o entendimento dos maravilhosos ensinamentos de O Kybalion. Boa leitura. Kênia de Aguiar Ribeiro, Lisboa, 8 de abril de 2021. Introdução. Se levarmos em consideração a tão disseminada etimologia da palavra filosofia, supostamente pronunciada pela primeira vez por Pitágoras com o significado de amor ou amizade à sabedoria, não é difícil imaginar que a curiosidade de um amigo ou amante desta natureza não se deteria diante de civilizações como Índia, Egito e outras. O nascimento, na Grécia, do chamado pensamento filosófico-científico demarca uma forma racional de abordar o conhecimento, mas jamais se pode imaginar tratar-se da primeira ou da única abordagem do tipo já feita ao longo da história. Algumas civilizações souberam trilhar outros caminhos de linha simbólico-mística com grande sucesso no que se refere aos achados que chegaram a realizar. As 2 civilizações que citamos há pouco, egípcia e hindu, demonstram muito bem o que foi dito. Sempre alimentei um vivo interesse pelo conhecimento de ambas as civilizações e, no caso do Egito, pelo estudo de todos os livros que compõem o Corpus Hermeticum, pelos papiros do Livro da Oculta Morada e outros, como Conversations in the House of Life, a New Translation of the Ancient Egyptian Book of Thoth.
O encontro com um livro escrito em 1908 por supostos 3 autores anônimos, tratando de 7 leis herméticas do Egito, sob o título O Caibalion, causou-me, no mínimo, certa estranheza e curiosidade. Como o bom espírito filosófico não nos permite excluir aquilo que não conhecemos, apenas porque nos causa estranheza, lancei-me à leitura dele, o que foi uma aventura de grande valia. O livro, breve, com linguagem um tanto diferenciada, adaptada ao momento em que foi escrito, trata de temas inegavelmente presentes e dispersos ao longo da literatura egípcia autêntica. Também comete a extrema ousadia de interpretar e explicar esses temas. E o mais surpreendente é que o faz com muita sensatez e propriedade, sem cair em desvios para o exotismo ou a fantasia, tão comuns em nossos dias, quando o tema é o conhecimento do Antigo Egito. O Caibalion é constituído de 7 frases muito pequenas, mas com simbolismos bem significativos. Fato curioso, já por mim constatado, sobretudo em relação aos pensadores do passado, verifica-se na relação direta entre o conhecimento e a capacidade de síntese por parte dos antigos mestres. Em geral, falavam muito pouco e queriam dizer muito, deixando o trabalho de decodificação de seus significados para os leitores. Era necessário um abre-te sésamo, o que exige a habilitação necessária para conquistar a palavra sagrada, hieros logos, que franqueia a passagem. Essa tendência contraria o hábito de parte significativa de nossa literatura mais recente, que, parodiando o escritor espanhol Baltasar Gracián, muitas vezes é extensa, mas não muito intensa, ou seja, não é profunda nem transformadora. É óbvia a impossibilidade de esgotar as máximas herméticas neste despretensioso livro, que intenciona tão somente oferecer uma visão geral sobre o tema, para que o leitor tenha noção do quanto há para saber. Todos conhecem aquela famosa frase atribuída a Sócrates, filósofo grego, que declara: "Só sei que nada sei". Ela pode parecer uma brincadeira, e chegamos a nos perguntar o sentido em dizer-se algo assim. Mas uma reflexão mais profunda nos mostra que dizê-lo com honestidade exige significativo grau de sabedoria. Em geral, com nossa arrogância e vaidade, alimentadas por uma espécie de positivismo subconsciente que nos faz crer que somos o ápice da história, pensamos saber muita coisa. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.